Fala, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Fabiano Moreira da Silva, né? Sou um dos professores de Geografia do Instituto Federal de Minas Gerais, né? E essa aula ela faz parte do curso Pré-IFMG, né? Um curso que visa aí ajudá-los, né? Ajudar a prepará-los para o ingresso em um dos cursos técnicos integrados do Instituto Federal de Minas Gerais, ok? E na aula de hoje a gente vai falar sobre a deriva continental e a tectônica de placas, né? Ou, mais especificamente, sobre a teoria da deriva dos continentes, né? E a teoria das placas tectônicas, né? Importante aí para a gente entender a atual configuração do espaço geográfico, tá? Lembrando que o espaço geográfico é o principal objeto de estudo da geografia, ok? Pessoas, eu coloquei aqui, né, nessa primeira tela, a atual distribuição dos continentes, né? Hoje nós temos aí 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida, né? Mas nem sempre foi assim, né? A teoria da deriva continental, ela vai nos mostrar que nem sempre os continentes estiveram distribuídos dessa forma, né? Como estavam aí nesse mapa que eu mostrei, tá bom? O que é importante da gente saber sobre a teoria da deriva continental, né, ou deriva dos continentes, né? A primeira coisa é saber o autor, né, o nome do autor, né, que é o Alfred Wegener, ou Alfred Lothar Wegener, tá? Essa teoria, ela foi divulgada aí no início do século XX, né, mais especificamente aí no ano de 1915, tá? E essa teoria, né, ela é baseada em evidências geológicas, fósseis e climáticas, né? Ou seja, baseado em evidências de rochas, né, fósseis, né, aí, né, restos aí animais e vegetais, né, que foram aí sofrer um processo, né, de fossilização, e de climas que atuaram, né, nesses fósseis, né, no processo de formação desses fósseis e das rochas, né, atuais, ok? Então, é uma teoria baseada em evidências geológicas, fósseis e climáticas, né? Uma coisa interessante de falar sobre a teoria da deriva dos continentes é que o pontapé inicial para essa teoria, né, foi que o Wegener observou aqui uma certa semelhança, né, entre o contorno, né, da costa aqui ocidental da África, né, e da costa oriental da América do Sul aqui, né? Essa região aqui onde está o Nordeste brasileiro e essa região aqui onde está o Golfo da Guiné na África, né? Observe que se a gente, né, for olhar aqui, é claro, levando em consideração, né, o tempo geológico, né, que foi assunto em uma das nossas aulas aí, né? Observe que aqui, ó, né, parece que a América do Sul ela se encaixa, né, quase que perfeitamente aqui na região do Golfo da Guiné, na África, né? E esse foi um dos pontapés, foi o pontapé inicial, né, para a divulgação da teoria da deriva dos continentes aí pelo Wegener, ok? Então observe que realmente parece que o litoral da América do Sul se encaixa aqui na região do Golfo da Guiné. Mas só de olhar, né, não poderia falar que essas duas partes estiveram unidas, né, que a América do Sul e a África estiveram unidas em tempos passados, né? O que aconteceu? Foram levantadas aqui evidências geológicas, né, rochas, né? Pesquisas mostraram que as rochas daqui, né, do litoral aqui da América do Sul, né, onde hoje está o Nordeste brasileiro, são rochas muito semelhantes às rochas encontradas no litoral aqui da África, né? Então, o que aconteceu? Ou seja, além da aparência, da fisionomia dos continentes parecerem, né, se encaixar, as rochas também são rochas muito parecidas, datadas de uma época muito parecida, que sofreram atuação de climas pretéritos muito parecidos, ok? Mas aí, o que acontece? Pode também ter sido ainda, né, que o Wegener pensou, tá, pode ser coincidência e tal, mas aí foram feitos levantamentos também aqui, ó, na América do Norte, né, na costa aqui oriental aqui, né, da América do Norte, e na Europa, né? E percebeu que aqui também, ó, existe uma semelhança entre as rochas da América do Norte, né,
e as rochas aqui da Europa, e que essas rochas da América do Norte e da Europa são rochas muito diferentes daquelas encontradas, né, entre aqui na costa da América do Sul e na costa da África, né? E aí foram feitos outros estudos em litorais, né, pelo mundo, né, pelos continentes afora, né? E aí o que aconteceu? Isso possibilitou, né, ao Wegener divulgar a teoria dele, né? Por isso que a teoria dele é baseada em evidências geológicas, né? Tanto é que os fósseis encontrados no Nordeste, no litoral do Nordeste brasileiro, muito semelhante aos fósseis encontrados no litoral da África, né, na região do Golfo da Guiné, tá? E que essas rochas e esses fósseis sofreram, né, alterações ali, né, de climas muito parecidos, né? E aí, o que o Wegener falou? Juntou tudo, né? Pegou ali as evidências, né, existentes nos litorais, né? E o que ele fez? O Wegener admitiu, né, a fundamentação da teoria dele é que ele admitiu a existência de um continente inicial, que ele deu o nome de Pangeia, né, que do grego aí significa toda a terra, né? Aí o Wegener percebeu o seguinte, olha só no mapinha seguinte aqui, né? O Wegener, ele percebeu o seguinte, olha, baseado nos estudos dele, né, na semelhança, né, geológicas, fósseis e climáticas entre os continentes, né, ele admitiu aqui a existência de um supercontinente ou de um continente inicial que ele deu o nome de Pangeia, né, e que com o passar do tempo, né, a Pangeia se fragmentou, né, a primeira fragmentação da Pangeia deu origem também a dois grandes continentes, né, que é a Laurásia e o Gondwana, tá? E com o passar do tempo, né, os continentes foram se afastando, né, foram se movimentando, né, daí o nome deriva dos continentes, né, porque naquele momento pensava-se que os continentes eles se movimentavam sem direções definidas, tá? E aí vai acontecendo o seguinte, olha, com o passar do tempo, os continentes, né, se separando até formar a atual configuração dos continentes, né? E aí isso quer dizer o quê? Né? O que o Wegener quis dizer com isso? Que todos os continentes estavam juntos e que com o passar do tempo, né, os continentes foram se separando até chegar na atual configuração dos continentes, na atual distribuição dos continentes, ok? Posteriormente à teoria da deriva continental, né, tem aí a teoria das placas tectônicas, né, que vem todo aí um levantamento aí de uma tecnologia ligada também, né, claro, aí já a terceira, né, a terceira revolução industrial, um desenvolvimento tecnológico muito maior, né? Dois autores que se destacaram nessa teoria, que é a teoria das placas tectônicas, né, dois americanos, né, o Harry Hess e o Robert Dietz, tá? São, dentre outros autores, são aqueles que se destacaram, tá? E esses autores, né, eles divulgaram uma teoria que, de certa forma, ela veio complementar a teoria da deriva dos continentes, né? Porque o Wegener falou o seguinte, olha, os continentes estavam juntos e se separaram, né? Mas faltou ao Wegener explicar o motivo da separação dos continentes, né? E a teoria das placas tectônicas vem explicar o motivo da separação dos continentes e mostrar o seguinte, opa, os continentes não estão à deriva, eles se movimentam, né, com direções, teoricamente, com direções definidas, né? Aí, o que a teoria das placas tectônicas vem contribuir? Vem mostrar o seguinte, olha, falar o seguinte, que lembra lá que o interior da Terra, né, a gente tem três camadas ali principais, né, a crosta ali, a litosfera, o manto e o núcleo, né? E aí a teoria das placas tectônicas permitiu afirmar que a litosfera, a crosta terrestre, né, ela é dividida, ela é fragmentada em grandes blocos rochosos, né? E cada bloco rochoso desse é chamado de placa tectônica, né? Uma placa tectônica. Então, o que é uma placa tectônica, né? É uma grande porção da crosta terrestre, ou da litosfera, melhor falando, né? E observe o seguinte, olha, que as placas tectônicas, nesse mapinha aqui, observe aqui, ó, né? Hoje os estudos mostram que a gente tem em torno aí de mais de 50 placas, né? Mas tem algumas que são as principais placas, né? Cerca aí de 12, 14 placas, né, maiores, predominantes e tal, né? Observe o seguinte, olha, que o limite das placas ele não coincide com o limite dos continentes oceanos, né? Observe essa placa aqui, que é a placa africana, ó. Ela é muito maior do que o continente africano, né? Observe a placa sul-americana, ela é muito maior do que a América do Sul, né? E lembrando que a placa também, né, ou seja, que o oceano ele está,
né, em cima de uma placa tectônica, né? Tudo está em cima de uma placa tectônica, ok? E perceba que, vou repetir, o limite das placas tectônicas não coincide, muitas vezes, né, não coincide com os limites oceano-continente. Isso é importante, ok? Então, o que a teoria das placas tectônicas ela vem falar? Vem falar o seguinte, olha, que devido, né, às correntes de convecção, né, existente no manto, né, lembrando das correntes de convecção, né, devido à pressão existente, né, no interior da Terra, né, o magma pressiona constantemente a crosta terrestre, né, e às vezes essa crosta terrestre ela não aguenta tanta pressão, né, e lógico, a pressão, né, o magma, ele vai aproveitar o ponto de fraqueza da litosfera, né, que é justamente o ponto de encontro entre um continente e outro, entre uma placa e outra, né? E isso vai fazer com que o magma consiga passar, né, devido à pressão e o calor existente no interior da Terra, né? O magma consiga passar e automaticamente ele vai muitas vezes até atingir a superfície terrestre, né? Formando aí o que a gente chama das áreas aí muitas vezes de áreas de adução, né? Áreas de formação de crosta, fazendo com que os continentes, ora se aproximem ou ora se afastem, né, dependendo aí da região da superfície terrestre analisada, ok? Então, isso quer dizer o seguinte, olha, que se a gente voltar aqui no mapinha, né, e perceber que, né, a América do Sul aqui estava unida com a África, né, automaticamente elas se separaram, por quê? Porque devido à saída do magma, né, do interior da Terra, né, aproveitando a área de fraqueza, né, da litosfera, que é justamente o encontro de uma placa tectônica, né, e lembrando que as áreas mais instáveis tectonicamente são as áreas de encontro de placas tectônicas, isso quer dizer o quê? Área instável são as áreas mais suscetíveis, né, à ocorrência de abalos sísmicos e vulcanismos, ok? E o meio da placa tectônica, né, ou as áreas mais ao centro de uma placa, são áreas mais estáveis tectonicamente. Né? É o caso, por exemplo, da maior parte do território brasileiro, né, que não são áreas impossíveis de ocorrer terremotos, né, mas são áreas mais estáveis, que podem ocorrer até, às vezes, pequenos abalos sísmicos, né, muitas vezes reflexo do que acontece nas bordas das placas tectônicas. Ok? Então, pessoas, basicamente, assim, de uma forma bem simples, né, e rápida, né, a teoria das placas tectônicas ela vem completar, né, a teoria da deriva dos continentes, tá? E confirmar a deriva dos continentes, ou confirmar a movimentação dos continentes, né? Porque ela vem automaticamente explicar o porquê que os continentes, né, se movimentam, né, por que as placas tectônicas elas estão em movimento, né, devido à pressão e calor existente no interior da Terra, tá? E isso é legal porque a gente vê aí uma certa ligação entre as duas teorias, né? Uma do início do século XX e outra já mais aí para o final do século XX aí, né? Claro que com o passar do tempo isso foi aprimorando, né? A teoria das placas tectônicas, né? Principalmente o conhecimento do fundo do oceano, né? Pesquisas no fundo do oceano mostrou o seguinte, né? Por exemplo, que existem rochas mais antigas, né? E rochas mais recentes e tal, e a semelhança entre diferentes lugares, né? Rochas de diferentes lugares possibilitou aí a formação desse mapa aí conhecido como mapa das placas tectônicas. Ok, pessoal? Valeu aí, espero que tenha ajudado, né? E aguarde a nossa próxima aula, beleza? Um abraço.